Olá pessoal, estamos aqui reunidos com um grupo especial para tirar algumas dúvidas de você que gostaria de se candidatar a conselheiro fiscal e administrativo da IAN para a gestão de 2022 a 2024. Estamos aqui com Cosme Borges, Pascoal e Adriana Voltolin e vamos fazer aqui uma rodada de tira dúvidas com o nosso Cosme, que é o vice-presidente do Conselho Fiscal da gestão atual, justamente com o presidente Dr. Urbano. Então vamos lá. A primeira pergunta ficará para o Cosme, vai ser feita pelo Pascoal. Vamos lá, Pascoal, com você. Cosme, o requisito para se candidatar a conselheiro da IAN é necessário ser um sócio efetivo. O que seria esse sócio efetivo? Bom, meus amigos queridos, primeiro, Edu, só corrigindo, hoje eu estou como vice-presidente do Conselho da IAN e não como vice-presidente do Conselho Fiscal. Mas vamos então às nossas respostas. Sim, Pascoal, para se candidatar é necessário ser sócio fundador, ok? Nós temos ainda, graças a Deus, conosco sócios fundadores e também os sócios efetivos. Os sócios efetivos são aqueles que, no decorrer do período de atividades no nosso CELS, contribuía com o seu carnê. E o seu carnê existe um número. E esse número que identifica essa pessoa como sócio efetivo do CELS e da IAN. A condição é que ele possa estar, então, sócio efetivo, com esse número no carnê que ele teve no decorrer das suas atividades e com as mensalidades atualizadas e pagas. É assim que nós entendemos o sócio efetivo. Ok. Muito bom. Vamos agora para a Adriana. Adriana, qual a sua pergunta para o Cosme? Então, Cosme, aproveitando o que o Pascoal perguntou, falou sobre sócio efetivo, mesmo eu não estando com as contribuições pagas, eu posso me candidatar? Essa é uma excelente pergunta, Adriana, que todos têm feito para a diretoria executiva do CELS. Sim, nesse momento de pandemia, entendendo a dificuldade dos sócios efetivos pagarem, alguns continuaram pagando, fazendo depósito para a conta do CELS, alguns continuaram pagando via Pix, mas muitos tiveram dificuldade. Então, a diretoria executiva do CELS, juntamente com a diretoria executiva da IAN, entenderam que nesse momento é possível sim se candidatar. Porque após a volta das atividades presenciais no CELS, esse sócio efetivo que tem o seu número, que tem o seu carnê, pode ir e fechar as suas contribuições que não foi possível fazer. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, nesse momento sim, em razão da pandemia. Muito bem. A pergunta número 3 é a seguinte. Cosme, uma vez eu me candidatando, aceito, referendado pela IAN e pelos CELS e eleito um conselheiro fiscal ou administrativo da IAN nessa nova gestão, eu preciso me dedicar em período integral às atividades como conselheiro? Não é essa o objetivo do conselheiro, né? O conselheiro, ele tem a responsabilidade de participar de reuniões pré-estabelecidas e nessas reuniões nós temos toda uma dinâmica que nós vamos abordar logo em seguida, mas não há necessidade de ter uma atividade plena o tempo inteiro. Essa atividade é uma atividade estabelecida num período, num dia, e aí, assim, nós podemos trabalhar desses dias específicos. Ok. Pode completar. Eu acho que nós temos, me parece, uma pergunta que vai, talvez, explicar melhor essa sua pergunta que você fez agora, acredito eu. Sim, correto.
Vamos lá, Adriana, você... Pascoal, né, agora, desculpa. Pascoal, qual a sua pergunta? Cosme, eu preciso, para ser candidato, eu preciso ter alguma formação específica, vamos dizer, na área de educação, pedagogia? Não, em absoluto, Pascoal. A atividade do conselheiro, ela é ampla. Cada um dos conselheiros que hoje atuam, cada um tem a sua formação. Cada um tem... nós temos uma diversidade muito grande das formações profissionais. Então, em absoluto, não há necessidade de ter uma formação específica para ser conselheiro. Ao contrário, nós entendemos que a diversidade dos conselheiros é que faz a fortaleza das opiniões e para tomar as decisões que venham ser necessário para a nossa instituição. Ou seja, você quer dizer que quanto mais diversificado for a experiência pessoal, profissional do conselheiro, melhor é para a instituição? Sem dúvida, porque a nossa instituição, como nós sabemos, é uma cidade, atividades imensas. Nós temos de todo tipo de atividades dentro da instituição. Então, é muito bem-vindo conselheiros com formações diversificadas. Exemplo, se nós tivermos um conselheiro que entende de produtos de venda, ele, como conselheiro, poderá dar suas opiniões ajudando nas dificuldades do mercado do imóvel da nossa instituição. Se nós temos um conselheiro que é educador, com certeza ele poderá contribuir quando falarmos de educação na nossa instituição. E assim, a diversidade dos conselheiros ajudará sempre a decisão final do grupo, que sempre a maioria vence nas decisões. Ok. Para fecharmos, temos mais uma pergunta. Adriana. Então, Cosme, você disse que a participação dos conselheiros, né, existe não conselho, uma reunião mensal com a participação do conselho. Sendo assim, se eu for eleito, né, sendo as reuniões ou presenciais ou virtuais, a minha presença é obrigatória? Essa também é uma pergunta, vocês estão judiando, né? Veja, essa pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas, elas até gostariam de estar se candidatando à nossa atividade de conselheiro administrativo e fiscal. Então, há um receio de que, mas eu não posso, como é que eu faço? Então, assim, é necessário sim, é obrigado sim participar uma vez por mês da nossa reunião de conselho administrativo, conselho fiscal. Essa reunião acontece normalmente aos sábados. Essas reuniões que acontecem no decorrer do ano inteiro, o conselheiro já recebe o planejamento de todas as reuniões, no seu dia e no seu horário. E nós tentamos seguir fielmente essas datas. Acontece imprevistos. Se o conselheiro tem um imprevisto de uma doença ou de um desencarne de um ente querido, ele pode justificar, sim, para a diretoria executiva e vai ser muito bem aceito a sua justificativa. O que acontece também, esporadicamente, mas tem acontecido e é importante explicar, muitas vezes por força maior, a diretoria executiva ela muda a data. E aí pode causar um constrangimento para o conselheiro, porque ele estava já planejado naquele dia, que já foi dado para ele o ano inteiro, e se muda. Nós entendemos que, então, em razão de uma força maior, a diretoria executiva mudou, nós vamos entender que essa pessoa ela tem um outro compromisso e nós vamos respeitar o outro compromisso. Mas o que é importante, e aí é importante nós percebermos, a resposta sendo objetiva sim, é necessário participar das reuniões uma vez por mês, no sábado, no horário pré-estabelecido. Vamos aceitar a justificativa? Vamos. Mas é essa presença assídua nas reuniões que vai fortalecer o laço da diretoria executiva, do companheirismo dessa diretoria.
é essa reunião uma vez por mês que vai fortalecer, inclusive, as decisões tomadas para ajudarmos a diretoria executiva. Então, é necessário sim participar, mas nós vamos entender sempre as justificativas de força maior. É isso aí. Ok, obrigado Cosme, obrigado Pascoal, obrigado Adriana. Para você então que tinha algumas dúvidas, fiquem à vontade se quiser nos contatar, tem aí nos nossos, nesse vídeo e embaixo nos textos como você procurar. Aqui tem o e-mail da Ian, tem o e-mail do Celso, para você tirar as suas dúvidas que por acaso você ainda persista. Então, entendendo, resumindo, é o seguinte, pessoal, tem um formulário, tá aqui o link também para vocês se inscreverem, participarem, dar a sua contribuição. Venha com a gente criar uma nova gestão, um ar jovial, trazendo a sua contribuição com o que você tem de experiência profissional e pessoal, fazer parte dessa ciranda da família Celso e Ian. Ok? O convite está feito, esperamos vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo a todos.